Programa Revista Rural, um oferecimento. MSD Saúde Animal, a ciência para animais saudáveis. Na hora H da proteção da cana, é Irrara, pode confiar. Coima, inovação tecnológica para a pecuária. E Syngenta, inovamos junto com você. Olá, sejam muito bem-vindos! Chegou a hora de mais um programa Revista Rural, trazendo muita informação para você. Confira os assuntos de hoje. Cuidados garantem bem-estar aos animais dentro do curral. Embrapa cria novas variedades de mandioca para a região do Cerrado. Ultrassom ajuda a avaliar a qualidade de carcaça dos animais. As muitas e interessantes histórias do Instituto Biológico. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Novas variedades de mandioca para a produção de amido têm obtido os resultados positivos e despertado o interesse dos produtores do Cerrado. Produtores do Cerrado do Brasil Central têm à sua disposição as 3 primeiras cultivares de mandioca para a indústria de farinha e fécula, desenvolvidas especificamente para as condições da região. Estamos falando da BRS 417, BRS 418 e BRS 419, que foram selecionadas com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas de produção deste bioma. Essas cultivares aliam a elevada produtividade de amido, moderada resistência à bacteriose, que é a principal doença que ocorre no Cerrado, e uma elevada altura da primeira ramificação, que lhes confere uma arquitetura favorável aos tratos culturais e ao plantio mecanizado. Os experimentos de avaliação agronômica e tecnológica foram conduzidos em alguns dos principais polos produtores de mandioca de indústria da região do Cerrado do Brasil Central, em Rio Pardo de Minas, no Alto Rio Pardo, norte de Minas, em Lagoa Formosa, que fica na transição entre o Alto Paranaíba e a região do Triângulo Mineiro, em Unai, no noroeste mineiro, em Bela Vista de Goiás, que é o maior produtor de mandioca de indústria do estado de Goiás, e na sede da Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. Como característica, a 417 facilita a colheita mecanizada, tem produtividade média de raízes de 38 toneladas por hectare, 31% de amido nas raízes e rendimento de amido de quase 12 toneladas por hectare. Já a 418 tem potencial para uso na alimentação animal, produtividade média de raízes de 39 toneladas por hectare, 32% de amido nas raízes e rendimento de amido de mais de 12 toneladas por hectare. A 419, por sua vez, devido sua elevada rusticidade, pode ser utilizada no desenvolvimento da cadeia produtiva do amido e da farinha de mandioca. Tem produtividade média de raízes de 42 toneladas por hectare, 30% de amido nas raízes e rendimento de amido de quase 13 toneladas por hectare. No campo, ela já tem feito bastante sucesso entre produtores e também cooperativas da região. Esse trabalho de melhoramento participativo junto com a Embrapa, ele já trouxe muitos frutos para a cooperativa. Ele vem acontecendo desde 2012 e essas novas variedades que estão vindo, elas trouxeram mais uma janela para a cooperativa, porque até então a gente ficava refém de apenas uma variedade. Se tivesse uma doença nova, uma praga, a gente não sabia o que fazer. Então agora com mais variedades a gente conseguiu ter um seguro maior na hora de plantar. E a gente vê nessas novas variedades uma forma de a gente melhorar ainda mais a nossa produtividade. E a gente processa em média por ano 350 hectares. Em produto final é cerca de 60 toneladas de polvilho, 30 a 40 toneladas de farinha e umas 5 toneladas de tapioca. Com ramas verticais, que produzem manivas de qualidade, as cultivares oferecem alta produtividade, podendo superar a expectativa dos agricultores. É uma cultivar que chegou aqui para ficar.
com um poste alto, facilita o trato na plantadeira, que poste reto. No tratos culturais da lavoura, é uma maniva que cresce reta, então facilita entre linha para a pessoa trabalhar com bomba costal ou até mesmo manual. No manejo de embaixo, as raízes são raízes que da superfície não dá muita profundidade, de fácil arranquio. Ela trabalha bem no descascador, desenvolve bem na máquina. O teor de amido é satisfatório de 28% a 30%. Na base de fermentação, nas caixas lá, é excelente. Deu expansão excelente no biscoito. Vão continuar multiplicando esses exemplares pelo fato de ter atendido a demanda de teor de amido e também para suprir a necessidade da indústria. Fantástico. Para poder expressar todo o seu potencial produtivo, é preciso ter alguns cuidados mínimos com a cultura, como, por exemplo, se atentar à fertilidade do solo, o espaçamento das plantas, a época e densidade de plantio, além dos cuidados principais na seleção e preparo das manivas, e também nos tratos culturais. Com isso, nós podemos concluir que a utilização de uma variedade adequada, juntamente com esses cuidados mínimos, o produtor poderá triplicar o rendimento de sua lavoura. A qualidade da carcaça é fundamental para a produção de carne. Hoje, a evolução dessa característica genética pode ser acelerada com o uso de alta tecnologia. O pecuarista brasileiro tem cada vez mais utilizado a ultrassonografia na avaliação de carcaça e qualidade da carne. O mapeamento ajuda os produtores que buscam elevar os índices produtivos com base em ferramentas tecnológicas modernas e de alta precisão. Por conta disso, por ser uma tecnologia portátil, com uma precisão que já é auditada, que é uma tecnologia que já foi muito usada e foi praticamente toda desenvolvida lá nos Estados Unidos desde 1925, né? Ela tem sido cada vez mais utilizada aqui no Brasil, pois possibilita informações, né, que garantem que o pecuarista ou o selecionador ele acerte mais dentro dos critérios de produção de carne. O aparelho é o convencional, daqueles que estamos acostumados a acompanhar em exames de humanos. A diferença está na sonda, que é apropriada para o uso em animais, além de um software desenvolvido para a interpretação e coleta das informações de forma assertiva. É um aparelho portátil que vai com um técnico qualificado na tua propriedade e a cada animal que estiver na sua fazenda, nós vamos contê-lo num tronco, né? E vamos fazer a avaliação de ultrassonografia, olhar esse animal por dentro. E o que a gente observa, né, por ultrassonografia? A gente observa essas características do contrafilé, tá? O tamanho desse contrafilé, que é a área de odilombo, essa característica está diretamente ligada a desenvolvimento, ganho de peso, rendimento de carcaça na indústria frigorífica. A gente observa também o quanto que existe de espessura de gordura subcutânea ou de acabamento nesse contrafilé, e isso está diretamente ligado ao ponto ótimo de abate, se for um animal comercial. Já se o gado for destinado à genética, quanto mais gordura ele tiver, mais cedo os filhos desse touro entrarão na reprodução e irão para o abate. Ou seja, economiza muito dinheiro na propriedade, dá mais bezerros, tá? E a ultrassonografia também permite a gente conhecer o marmoreio da carne, que é essa gordurinha entremeada aqui, que ela é de extrema importância na suculência, no sabor e na maciez. Qual que é a importância disso? São características que a genética influencia muito, ou seja, saber quem é o bom indivíduo e quem é um indivíduo que precisa ser corrigido na sua propriedade faz total diferença no resultado da indústria frigorífica ou no resultado fazenda, né? E com base nesse mapeamento, a gente gera decisões. Além das áreas de multiplicação e comercial, o mapeamento também auxilia um mercado que tem sido muito procurado por aqui, o de carnes gourmet, atuando na padronização dos produtos. Aí a ultrassonografia, ela entra como uma ferramenta de descobrir quais são os indivíduos que produzem esse marmoreio que é genético,
tá? A gente sabendo quem são, marmoreio gourmet, que a gente fala, que é essa beleza aqui, a gente mostra quem são esses indivíduos permanecem num coxo especial, numa condição muito melhor, tá? E os que não vão dar marmoreio, a gente já tira do processo, também é uma maneira de economizar em alimentação e dar condição da gasolina azul só para carro de alta velocidade. Em termos de custos para o pecuarista, comprar a máquina é uma coisa muito cara. Por isso, hoje se trabalha com uma rede técnica de serviço que leva o equipamento na fazenda para realizar o exame nos rebanhos. O proprietário, o produtor que tem interesse, ele faz contato com uma dessas equipes, geralmente a que mais está próxima dele, né? Faz o agendamento do trabalho e a equipe vai direto à tua propriedade realizar essa coleta dessas imagens de ultrassonografia de carcaça de todos os animais, do objetivo dele. Em média, uma ultrassonografia custa entre R$ 35 e R$ 40 por animal, dependendo do número de cabeças que serão avaliadas. É bem acessível, principalmente nessa pecuária de hoje, né? Que é uma pecuária que o custo está alto, a margem é estreita, nós estamos numa situação de nos transformar numa pecuária muito profissional e de um consumidor que está nos apertando e está exigindo um produto melhor, uma carne mais macia, uma carne de marmoreio, porque ele quer ter esse prazer da experiência de desfrutar um produto melhor, né? Então é assim que funciona todo esse trabalho da ultrassonografia a campo, né? E quais são os objetivos a serem alcançados com o uso dessa informação? Gosta do programa? Então eu tenho uma boa dica para você. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas das diversas culturas, conte com as soluções inovadoras da Ihara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Ihara para toda hora. Pode confiar. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. A passagem pelo tronco é sempre um momento de estresse para os bovinos. Cuidados dentro do curral, porém, podem amenizar o problema e garantir conforto e bem-estar ao animal. Os conceitos de bem-estar animal estão cada vez mais difundidos na pecuária brasileira. Entre eles está o manejo racional dentro dos currais, momento importante da atividade no dia a dia da fazenda. E por mais que o gado esteja acostumado a passar pelos troncos, rampas e balanças, esse momento ainda gera estresse. Por isso, é preciso adotar boas práticas para diminuir ao máximo essa condição e, assim, obter melhores resultados. O bovino, você tira ele da rotina dele, certo? Ele está lá pastando, ruminando, descansando, enfim, desenvolvendo as atividades de rotina dele. Eu tiro ele dessa rotina e levo ele para um local onde ele fica fechado, ele tem restrição de movimentos. Estou falando do curral como um todo. Quando eu coloco esse animal dentro da área de manejo intensivo, eu estou me referindo a embute, seringa, tronco coletivo, tronco de contenção, balança, etc., ou mesmo embarcador, eu restringo ainda mais. Então, sempre vai causar estresse essa situação
ainda maior do que aquela que o animal que já está dentro do curral um pouco estressado. A partir disso, minimizar as ações que são agravantes é fundamental. Há 2 anos, a Rural conversou com Temple Grandin, uma das maiores autoridades em bem-estar animal no mundo, que, como pilar para a redução do estresse, preconiza o aspecto humano, manejando o rebanho sem agressões, gritos e choques. A gente sempre olhou o lado do bem-estar e o pessoal acha que isso é só voltado pro animal, né? A gente tem que entender que o peão lá na fazenda, ele tem que estar capacitado para introduzir esse manejo racional dentro do curral. O mais importante que eu entendo é que os animais precisam entender que o curral também não é um lugar só ruim. Por isso que a gente recomenda o condicionamento dos animais, né? Sempre que ele passa pelo curral, logo na saída recebe ali algum tipo de suplemento que seja muito atrativo, palatável para ele ficar com essa memória. Eu passei por ali e recebi esse prêmio, essa recompensa, né? O estresse é caracterizado por condições fisiológicas, e entre elas está a liberação dos hormônios glicocorticoides, que basicamente para o bovino é o cortisol, que tem papel relevante nesse momento em que o animal é desafiado. Ele tem efeitos negativos no desempenho dos animais, ele tem uma inibição no hormônio de crescimento, tem uma inibição em todo o sistema imune, quer dizer, o animal fica mais susceptível a doenças, inibe também hormônios sexuais, ou seja, prejudica a reprodução. Então, do ponto de vista biológico, nós temos uma desorganização do funcionamento do organismo, com prejuízo do ponto de vista produtivo também, porque essas funções aí que eu acabei de me referir são todas muito importantes na perspectiva do produtor. Em situação de estresse agudo, na hora da passagem por um tronco de contenção, por exemplo, o animal se torna mais reativo, tentando escapar daquela situação. Com isso, aumenta o risco de acidentes e lesões, o que pode significar prejuízo para o produtor. O tronco de contenção ele é ferramenta, né? Então, eu falo que para o pecuarista o tronco é o trator dele, né? Onde ele vai passar centavo por centavo de tudo que ele investe dentro da propriedade. Então, as manutenções periódicas, né? Ter uma estrutura que comporta trabalhar os animais sem agredir, né? A ideia é que você tenha menos lesão, menos contusão, menos quebra, menos hematoma, né? Porque o equipamento de contenção ele não agrega em nada na carcaça. Eu não consigo colocar 1 quilo de carne a mais do animal com ele passando dentro do tronco, mas ele tira. Quando o animal ele não é contido adequadamente, é cortado, né, na pescoceira, trabalhando em bica corrida no tronco, você pode ter aí até 5% de descarte de carcaça na hora do gancho, né, quando você tem esse grau de lesão de carcaça. E o problema é que você pode ter muita lesão em cortes nobres, né, que são cortes mais caros. E aí a conta vai ficando cada vez mais negativa, né? Pensando a longo prazo, além dos riscos de acidentes, no caso de prenhez, as vacas podem também ter problemas de absorção dos embriões, podendo até não realizar a concepção. Esse é um manejo importante. A IATF é uma prática que veio para ficar aí no manejo reprodutivo dos bovinos, mas ela tem que ser conduzida de uma forma muito boa, porque as vacas vão no curral pelo menos 3 vezes para um protocolo de ATF. Então, se eu tenho um manejo ruim, sendo mal conduzido, o estresse aumenta muito o risco dessa vaca não ficar gestante. Um fato curioso no manejo racional está ligado diretamente à empatia entre o animal e o peão. Isso pode fazer a diferença dentro do curral, tanto de maneira positiva quanto negativa. Se ele vê o vaqueiro que ele não gosta, que ele tem medo, com certeza aumenta o estresse, né? Se ele vê um vaqueiro que ele gosta e que ele não sente medo, ele não vai entrar nesse quadro de estresse tão intenso. Eu quero lembrar que o estresse atua de forma aditiva. Está contido é, em si, uma situação que pode resultar em estresse.
O tempo para diminuir o estresse é variado e depende muito da situação, podendo até não ser indicada a passagem do gado pela estrutura. Um período assim bastante razoável é entre 3 e 5 dias. Você consegue modificar a maior parte dos animais para o bem, né? Deixando eles mais tranquilos dentro do curral. Tem situações tão extremas, eu estou me referindo a animais, na terminologia dos vaqueiros aí, alongados, animais que não têm contato com o humano, que o fato de você levar ele para o curral e deixar ele preso lá, ele morre. Tem um colapso e morre, né? Então, situações como essa, a gente nem recomenda levar o animal direto para o curral, recomenda fazer essa aproximação no pasto, também usando o alimento. Alimento para o bovino é uma ferramenta muito poderosa, né, para permitir essa aproximação, esse contato positivo com os animais. O professor conta que já passou por situações assim, e foi preciso tempo e paciência para que o entendimento por parte do rebanho acontecesse. De início, os animais ficam à distância, essa distância é longa, eu estou falando 200, 300 metros, olhando para o lugar e nem se aproximam. Aí você se retira, você vai ver que no dia seguinte alguns se aproximaram e comeram um pouco daquela ração, não foram muitos. E aí é um processo passo a passo, daí um tempo alguns vão se aproximando. A experiência que nós tivemos foram 200 novilhas numa situação como essa. Nós tivemos sucesso de controlar, conseguir realizar o manejo de uma forma tranquila com 180. Teve 20 que nunca se aproximou do comedouro, nunca comeu. Então também tem diferenças individuais na forma com que os animais reagem a isso. A fim de ajudar o produtor, as tecnologias permitem a redução de mão de obra no campo. Dessa forma, com 2 pessoas no curral, é possível fazer uma vacinação, colocar um brinco e até mesmo inseminar sem deixar o animal muito agitado. Além disso, os equipamentos mais modernos também garantem mais conforto durante sua passagem pelo ambiente. 95% do nosso rebanho é produzido a pasto. Hoje a gente tem cada dia mais uma melhora, né? O pessoal está cada vez mais tecnificado, porque aqueles que não fazem uso de tecnologia, né, tem uma eficiência menor, tem uma margem menor e acaba ou vendendo para o vizinho, acaba indo para outra atividade, né? Quando ele não faz conta, ele acaba nem sabendo do tamanho do prejuízo que ele tá levando. A gente tem que conscientizar o pecuarista que ele é produtor de carne, ele não é produtor de boi, né? E as tecnologias estão aí para fazer com que ele tenha rentabilidade com a operação. Você sabia que existe um cafezal bem no meio da cidade de São Paulo? Ele fica no Instituto Biológico, uma entidade que tem um papel importante na evolução das principais culturas do país. A revista Rural já esteve presente nos principais centros rurais do país, mostrando que há de mais diverso na agricultura nacional. Mas hoje estamos aqui no bairro da Vila Mariana, no coração de São Paulo, a apenas 5 minutos da Avenida Paulista, onde mais de 2.000 pés de café são cultivados diariamente pelo Instituto Biológico. Mas essa história não começou hoje. O Instituto Biológico foi o primeiro centro de formação de cientistas e de debate científico do Estado e um dos primeiros do país. A entidade tem como missão desenvolver e transferir conhecimento científico e tecnológico nas áreas de sanidade animal e vegetal, e nasceu a partir de um desafio que os produtores de café enfrentaram no início do século passado. Quem conta essa história é a diretora do Instituto, Ana Eugênia Campos. Em 1924, uma praga que chamava broca do café, que é um besouro, ela começou, essa praga, a assolar os cafezais paulistas. E a gente sabe que a história do café em São Paulo, elas têm uma conexão muito forte, né? Então, a economia do Estado foi baseada naquela época já fortemente nessa cultura. Então, imagina, de repente, entrar uma praga que coloca seu ovo no fruto do café e que não tinha algum produto, não tinha conhecimento primeiro sobre essa praga
e como é que esses cafeicultores fariam naquela época. Sabendo das pesquisas científicas que havia na época, os barões do café pediram aos governantes que dessem atenção ao problema. Dessa maneira, foi montada uma comissão debeladora da broca do café. E eles juntos, então, pensaram numa forma de controlar. Então eles fizeram câmaras com expurgo, que era uma forma de se colocar os grãos já colhidos e expurgava com um produto químico que havia na época. E em pouco tempo eles conseguiram então eliminar a broca desses grãos colhidos. Mas tinha que também eliminar a broca quando ainda estava no pé, ou seja, com o grão ainda no pé. Então um dos pesquisadores foi até a África, porque o café é africano. Então eles pensaram assim, bom, se o café é africano, a praga deve ser da África também, deve ter algum inimigo natural. E descobriram que tinha uma vespinha, que era a vespa de Uganda. E a vespa de Uganda era extremamente eficiente em encontrar a larva da broca do café dentro do fruto. E eles então pensaram assim, olha, vamos levar então a vespa para o Brasil, e importaram a vespa e fizeram então a soltura nos cafezais, e foi assim fenomenal. Este foi um dos primeiros casos de controle biológico para esta praga. A partir daí, surgiu a ideia de criar um instituto permanente que pudesse controlar pragas e doenças. Assim, no governo Júlio Prestes, foi fundado o Instituto Biológico. Esse Instituto Biológico começa na década de 20, pouco antes da crise de 29, portanto a quebra da Bolsa e momentos difíceis para a cafeicultura brasileira. Ele é feito então uma implantação dentro de São Paulo para facilitar a pesquisa, para que a gente tivesse esse cafezal aqui para poder fazer pesquisa sobre pragas, pesquisas gerais sobre a cultura do café. E isso persiste até hoje. Então nós fazemos pesquisa no coração de São Paulo, os pesquisadores estão aqui e isso facilita muito o trabalho. E ao longo do tempo esse café foi se tornando um cafezal orgânico, um cafezal que hoje nós chamamos de café biológico. Por estar em meio à região urbana, além do centro de pesquisas, a sede do Instituto permite que o público que não está habituado ao dia a dia produtivo das fazendas vivencie de perto um pouco do que é a agricultura nacional. A gente considera isso extremamente importante, essa vivência do morador das grandes cidades à natureza e à plantação, a questão da agricultura, né? Porque a gente depende totalmente da agricultura. E a gente, nesse momento de visita, a gente fala das tecnologias, a gente consegue falar das experiências que nós temos como cientistas, do trabalho que é feito numa instituição como essa, do Instituto Biológico, que não trabalha só com café, que trabalha com sanidade geral, animal, vegetal. E o nosso visitante fica surpreso, né? Porque às vezes a gente não consegue alcançar por meio de comunicações do dia a dia, né, o que a gente faz. Cada vez mais o agro ele é uma ligação com a cidade, com a questão das demandas urbanas, do consumidor, do consumo. E o produtor ele responde a essas demandas do consumo. O produtor é aquele que está fazendo a leitura de onde o mercado irá. Os institutos de pesquisa, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela é essa ligação de poder levar a tecnologia, o futuro, para o presente. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando.
sem esquecer um só momento teu amor. Me deixaste no sertão abandonado, esse caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha lá no alto da montanha, agora já tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. Que crueldade, acabou da minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade, acabou com a minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Pedi ao santo pra minha felicidade, eu quero por caridade o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste chora neste rancho de saber. Me desprezaste por um outro da cidade, a maior infelicidade é desprezar quem quer bem. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a víbora na areia, fica igual a eu também. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a víbora na areia, fica igual a eu também. Tudo que é bom dura pouco e o programa já está chegando ao fim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!